Tudo bem, turminha? Então, olha aí, a gente continua hoje falando sobre divisão celular, né? Falamos antes aí sobre núcleo na intérfase, né? Falamos do que acontece com o DNA ao longo da divisão do ciclo celular, né? Apresentamos para você aí o ciclo celular, reconhecemos o que é a intérfase, né? Vimos que a mitose, né? Ela ocorre em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, não é isso? E vimos também, né, na nossa última aula, cada uma dessas fases, tá? Vimos aí em detalhes a prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Também já aprendemos sobre alguns conceitos, sobre célula N, 2N, né, haploide, diploide. Vimos aí o que é uma divisão reducional, uma divisão equacional, né? E agora chegou a hora da gente falar de meiose, né? Então o tema é meiose, tudo bem? Mas para entender a meiose, a gente tem que comparar o que está acontecendo com a célula em relação à mitose. Então quais são as diferenças entre mitose e meiose, né? Então vem aqui comigo e vamos dar uma olhadinha, ó. Na mitose, como nós já vimos, temos uma divisão equacional. Professor, o que é esse ezinho com exclamação aí? Divisão equacional, tá certo ou não? Então, ó, se eu tenho uma espécie 2N igual a 2, se a minha célula é 2N igual a 2, as células filhas são o quê? Olha aí, ó, 2N igual a 2 também. Se a célula mãe, ao se dividir, gera células filhas com o mesmo número de cromossomos, né? Então eu digo que essa divisão é uma divisão equacional. Tá? Isso é uma divisão equacional. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa é a meiose, ó. Ó o Rzinho. Divisão reducional. O que é que foi reduzido aí, professor? A ploidia. Porque eu começo com uma célula 2N, mas eu termino com células o quê? Olha isso. Célula N. Para a nossa espécie aqui, ó, 2N igual a 2, a célula mãe, 2N igual a 2, a gente gera células filhas N igual a 1, tá? Então, eu tenho a metade do número de cromossomos nas células filhas em relação à célula mãe, ok? Uma outra coisa que chama atenção para a gente também na meiose é que ela ocorre em 2 etapas, tá? Eu tenho a meiose 1 e a meiose 2. Então, são 2 divisões em uma, tá? A meiose, ela ocorre em 2 fases. São 2 divisões, meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, eu vou ter uma separação de cromossomos homólogos. Professor, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que formam um par na célula, né? São cromossomos de um mesmo tipo e que formam par nas células diploides, nas células 2N, né? Então, ó, esse parzinho de cromossomos aqui, ele se separa. Tá vendo? Se fossem células humanas, 2N igual a 46, eu teria 23 pares de cromossomos. E nós separaríamos cada um desses pares. Certo ou não? Mas aqui o nosso exemplo é 2N igual a 2. Então, a gente fica com... Tem uma separação só de... Tem um par só para ser separado, né? E aí a gente gera células N igual a 1. Então, retomando, ó. Primeira divisão, separação de homólogos. Gero uma célula se divide em 2, ok? E a segunda divisão, professor? Cada uma dessas células vão se dividir também, gerando um total de 4 células. Então, de novo, meiose 1, meiose 2, tá? Na meiose 1, o que eu separo? Os cromossomos homólogos. Mas olha aí, professor, cada cromossomo homólogo ainda está duplicado, né? Tem 2 cromátides irmãs. Olha aí esse vermelho, ó. São 2 palitinhos. Olha o azul, ó. São 2 palitinhos. O que eu faço então? Separo os palitinhos. Separo as cromátides irmãs, né? Aí eu fico com um cromossomo simples. Então, por isso que ao final da meiose eu tenho 4 células, tá? Diferente da mitose, ó. Ao final da mitose eu tenho quantas células? Somente 2, tá? Por quê? Porque é uma divisão só, né? A mitose só tem uma divisão. Então, de novo, ó,
Mitose e divisão equacional. Meiose e divisão reducional. O que eu faço na mitose? Separo cromátides irmãs, né? Ó, 2 cromossomos duplicados, 2 cromossomos simples nas células filhas, né? E o que eu faço na meiose? Primeiro eu separo os homólogos, para depois separar as cromátides irmãs. Tudo bem, pessoal? Agora, importante, detalhe importante. A divisão celular acontece a partir daqui, né? Porque antes o que eu tenho? Olha aí, intérfase. Lembra do ciclo celular, ó? Intérfase. Durante a intérfase, se lembra o que acontece? No período S da intérfase, duplicação do DNA, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Um cromossomo simples, ó, 2 cromossomos simples, 2 cromossomos duplicados. Uma cromátide irmã em cada um deles, 2 cromátides irmãs em cada um deles. Onde ocorreu essa duplicação? Na intérfase, tá ok? Isso para mitose e também para meiose. Tá ok, minha gente? Mitose e meiose, né, antes de ocorrerem, a célula passa pelo período da intérfase. G1, S, G2, como nós vimos, tá? Qualquer dúvida, volta lá e dá uma revisadinha, tá? Naquela nossa aula em que se fala desse assunto. Tá tranquilo, minha gente? Agora a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver o que ocorre com a quantidade de DNA, tá? É a próxima aula. Te espero lá. Um abraço.